Paraná. Oferecimento? Viscard faz muito mais por você. E Unimed Londrina. Horas 46 minutos, seja bem-vindo ao Meio Dia Paraná, boa quarta-feira para você, ao vivo, Londrina, aqui na tela da RPC. O prefeito vetou a lei que pretendia ampliar o horário de funcionamento do comércio. Para Marcelo Bellinati, o momento econômico não é favorável e o horário ampliado traria muitos prejuízos para lojistas e funcionários. O Meio Dia Paraná vai explicar como fica a situação de agora em diante e o posicionamento do Sindicato do Comércio Varejista, que defendia a proposta. Por eles vetarem integralmente esse projeto, nos causa até uma estranheza, porque ficou combinado, pactuado, que tanto o patrão quanto os trabalhadores seriam convocados para uma reunião e uma melhor explanação com o prefeito, a fim de colocarmos os prós e os contras da abertura. Essa conversa com vocês aconteceu? Não aconteceu. E você, o que pensa? O prefeito agiu de forma correta ao vetar essa lei? Vereadores devem respeitar ou reverter a decisão de Marcelo Bellinati? Escreva para o Meio Dia Paraná, para o nosso aplicativo e participe de mais essa edição. Também, girando a cidade, tem o início da mudança dos limites de velocidade em avenidas de bastante movimento. Mônica Dal, bom dia para você. Alberto, bom dia a você. Ótima quarta-feira para todos que estão conosco em mais um Meio Dia Paraná. A Kathleen Tanan falou ontem aqui no nosso jornal a respeito dessa mudança em 3 avenidas importantes da nossa cidade. Vamos relembrar, Avenida JK, também a Avenida Santos Dumont, além da Avenida Tiradentes. Hoje cedo nós acompanhamos o início dessas mudanças na Avenida Santos Dumont. Houve já a troca de placas e também a diminuição do limite máximo de velocidade por lá. Conversamos com alguns moradores e também quem utiliza muito essa avenida para saber o que eles pensam a respeito dessas mudanças que já começaram a valer, mas reforçando, por enquanto, a CMTU não está multando os motoristas aqui na nossa cidade. Claro que daqui a pouco, todos os detalhes. Alberto. Valeu, obrigado, Mônica. Nessa edição tem ainda as fiscalizações do Tribunal de Contas na trincheira da Rio Branco com a Leste Oeste. A suspensão do teste seletivo que iria contratar 13 funcionários para a Coab, a Companhia de Habitação de Londrina. Um acidente com uma viatura da Polícia Militar que deixou 3 pessoas feridas na manhã dessa quarta-feira. E mais de 300 vagas de emprego no mutirão do Sesc, na Zona Norte, em parceria com o Cine e a RPC. As imagens aí são ao vivo, a triagem dos interessados, muita gente buscando oportunidades nesse evento que tem à frente a nossa RPC. Competência, graças a Deus, tem só 64 anos de experiência e boa vontade de trabalhar. Vai dar certo, já deu. Esperança lá em cima. Esperança tudo em cima. É esperança, é oportunidade e ainda dá tempo de participar deste balcão de empregos no Sesc da Zona Norte, na Avenida Saúl Elquinde. Em Londrina, 24 graus agora, hoje é quarta-feira, 3 de maio. O Meio Dia Paraná já começou e retorna dentro de apenas um minutinho. Quarta-feira, com muita gente tentando oportunidades no mercado de trabalho, é um balcão de empregos no Sesc da Zona Norte, numa parceria com o Cine e a nossa RPC. É prestação de serviço, é a nossa parceria com você, nosso telespectador. Kathleen Tanan, seja bem-vinda, boa quarta-feira para você. Muita gente já tentando garantir vagas por aí, tentando dar novos rumos à vida profissional. Oi, Alberto, ótimo dia a você, a todos que estão com a gente, bastante. Olha só, o pessoal do Cine informou pra gente que até agora, desde as 8 horas da manhã, aproximadamente 200 fichas já foram preenchidas aqui no balcão de empregos, aqui no Sesc, que fica na Avenida Saúl Elquinde, 1555. O que quer dizer essas fichas preenchidas? É o pessoal que está entrando aqui, se candidatando a cerca de 320 vagas que estão disponíveis, né? Algumas dessas
essas vagas. O pessoal pode se candidatar a uma ou mais vagas a depender do interesse. Inclusive, muitas dessas vagas nem exigem experiência. Daqui a pouquinho a gente vai contar para vocês um pouco quais vagas são essas, mas são em vários setores. Basta a pessoa ter a partir de 18 anos para poder participar. As vagas que exigem experiência, entre 3 e 6 meses é o que elas exigem. Então, vem para a fila, vem participar. Tem gente que chegou 5h30 da manhã aqui para conseguir entrar rapidamente, fazer a ficha, mas a ordem de chegada não influencia se a pessoa vai conseguir essa vaga ou não. Por quê? Eles chegam até aqui, entram no SESC, fazem esse cadastro e depois o Cine, né, por meio da Agência do Trabalhador, da Prefeitura de Londrina, vai fazer um encaminhamento, né, de todas as informações para o WhatsApp, né, para o celular desses candidatos, mostrando ali para eles quais empresas eles podem ir diretamente para fazer a entrevista e em quais eles precisam fazer o agendamento para a entrevista. Então, eles ainda vão passar por esse processo seletivo nas empresas em que têm interesse. Então, aqui preenchem a ficha e depois é feita a seleção. Hoje de manhã nós conversamos com algumas pessoas que estavam por aqui e a gente começa mostrando o caso da Tainara, ela que tem só 20 anos e veio aqui atrás do segundo emprego com carteira assinada. Olhando essa fila toda, o que bate? Bate apreensão por ter muitos candidatos, por ter gente que às vezes tem mais experiência, ou você vem na cabeça mesmo com a sua competência? Eu vim com a minha competência. E também na base do seja que Deus quiser, né? Não importa quantos candidatos aqui. Sim. Você fala pra você toda vez que entra numa fila de emprego? Vamos conseguir, né? Que não conseguia porque não era pra ser. Vai conseguir sim, então na torcida por ela, viu? Por ela e por outros candidatos também, porque a gente viu a Tainara bem novinha, 20 anos de idade, mas tem gente aqui, ó, que tem mais de 50, mais de 60 anos e tá sim querendo continuar no mercado de trabalho, ser reinserido naquelas áreas em que eles já trabalharam bastante, que tem bastante experiência e para eles também tem espaço no mercado de trabalho, olha só. A senhora quer se inserir no mercado de trabalho novamente e precisa? Sim, precisa. E minha área também precisa de bastante profissional. Sou técnica em segurança do trabalho. Eu estou me inscrevendo para auxiliar de almoxerifado, auxiliar de escritório, dessa vaga aí. Competência tem. Competência, graças a Deus, tem. São 64 anos de experiência e boa vontade de trabalhar. E o detalhe, né? Quem que foi o primeiro da fila? Foi eu, às 5h30 da manhã. Você é vontade de trabalhar, né? Graças a Deus. Vai dar certo, já deu. Esperança lá em cima. É, esperança tudo em cima. É acreditar na própria competência, não é verdade? É lógico. É isso aí, gente. Tem que acreditar, se inscrever, porque depois tem o processo seletivo. Não tem ninguém aqui com prioridade nessa fila. Todo mundo tem oportunidade de conseguir, sim, uma vaga no mercado de trabalho. Importante, Alberto, dizer o seguinte: a gente está agora, ó, quase meio-dia. Daqui a pouquinho o pessoal vai fazer uma parada rápida aqui para almoço até 1h da tarde. Depois o serviço vai correr normalmente aqui no balcão de empregos até às 5h da tarde. Tem fila do lado de fora, daqui a pouquinho a gente vai mostrar, mas tem espaço para todo mundo que vier até o SESC aqui na Avenida Saul Elquinde, 1555. Tem 18 anos, a partir de 18 anos, com experiência ou sem experiência, vem para cá, é oportunidade, são mais de 320 vagas, Alberto. Valeu, Cato. Minha chance de dar um novo rumo na vida, de conseguir a tão aguardada vaga no mercado de trabalho. E é a Zona Norte com esse serviço aqui, parceria do Cine, SESC e da RPC. Muita gente tem dificuldade até, está com dinheiro curto para vir até o Cine no centro. Hoje está ali na Zona Norte, querida Zona Norte, sempre presente, tão grande e desenvolvida, hoje com esse balcão de serviços por lá. Já já, a Catherine retorna falando mais dessas oportunidades e também de novidades em relação ao comércio de Londrina. Informações que você vai ver primeiro aqui no nosso Meio Dia Paraná. Um carro ficou destruído depois de pegar fogo. Você vai ver aí imagens que mostram a força das chamas que consumiram o veículo no final da noite de ontem, por volta ali das 11h15, no centro de Foz do Iguaçu. Os bombeiros foram acionados para combater o incêndio, mas o fogo já tinha atingido todo o veículo. Muitos estragos, mas ninguém se machucou. E em Ponta Grossa, tivemos outro incêndio. Nesse caso, um hotel pegou fogo. Foi na madrugada desta quarta-feira, perto do terminal central de Ponta Grossa. Um homem que dormia no hotel foi resgatado por policiais e bombeiros
e levado para receber atendimento médico. A área foi interditada porque havia risco para os imóveis vizinhos e a Defesa Civil vai fazer toda uma avaliação para saber o grau de comprometimento na estrutura desse hotel. A esposa e o irmão do prefeito de Açaí foram condenados por desvio de energia elétrica. Eles foram denunciados pelo Ministério Público por fraudes contra a Copel, que, segundo as investigações, ultrapassaram 5 milhões de reais. Mônica Dal, como funcionava esse esquema? É isso, Alberto. A Copel registrou um boletim de ocorrência porque identificou irregularidades no consumo de energia de uma empresa metalmecânica que fica em Açaí. Então foi feita uma fiscalização e a companhia descobriu que a empresa, que é bastante grande, não estava pagando por toda a energia consumida mês a mês. Essa denúncia, ofertada pelo Ministério Público, apontou então que Neuza Maria Varela Bontempo e Marco Antônio Bontempo, esposa e irmão do prefeito de Açaí, fraudaram o consumo de energia elétrica num valor de R$ 5.600.000, que instalaram um circuito eletrônico nos condutores de sistema de medição que adulterou o registro de consumo. Com um lacre incorreto, um dispositivo eletrônico conectado nos circuitos de fiação para distorção no registro de consumo. As investigações começaram em 2016 e somente agora a sentença saiu. A Justiça considerou culpados o irmão e a esposa do prefeito de Açaí. Foram condenados a 1 ano e 2 meses de prisão, mas como essa pena é baixa, tiveram a punição substituída por prestação de serviços à comunidade numa entidade assistencial. E terão que trabalhar 425 horas de graça. Se trabalharem 4 horas por dia, levarão mais de 100 dias para cumprir a pena. Além disso, terão que pagar uma espécie de indenização de 50 salários mínimos, o que dá mais de R$ 65 mil para cada um deles. A Justiça determinou também que eles paguem os valores da energia desviada da Copel. São R$ 5.600.000, mas em valores de 2016. Com atualização monetária e juros, este total vai ultrapassar 10 milhões de reais. É com você, Alberto. Valeu, obrigado, Mônica. O prefeito de Açaí não foi citado nessa ação criminal porque o nome dele não aparece como integrante da administração da empresa da família Bontempo. Já a defesa do irmão dele, o Marco Antônio Bontempo, e da esposa do prefeito, a Neuza Maria Varela, disse em nota que discorda da sentença e que irá recorrer da decisão. O texto diz que a empresa jamais se beneficiou indevidamente de qualquer serviço e sempre pagou pontualmente as contas de energia elétrica. O advogado da família Bontempo aponta que a condenação de Neuza Maria é ainda mais surpreendente porque, segundo o advogado, ela sequer ocupou o cargo de direção na empresa. Posicionamento, então, da defesa aí da família Bontempo. Daqui a pouco, Meio-Dia Paraná vai trazer uma reportagem sobre o veto do prefeito à lei que pretendia ampliar o horário do funcionamento do comércio aqui de Londrina. Marcelo Bellinati foi contra e apontou várias razões. Destaco algumas delas aí. O prefeito questionou se o londrinense se sentiria seguro para sair de casa 3 horas da madrugada para comprar um sapato ou um par de meias e disse entender que certamente não. O prefeito alega também que o comércio aberto de madrugada traz grande risco à segurança de clientes, dirigentes e funcionários das lojas. E argumentou que pequenos e médios comerciantes poderiam ser prejudicados, porque não teriam como competir com as grandes redes nacionais. Daqui a pouco, então, em primeira mão, o Meio-Dia Paraná vai trazer todas as informações sobre esse assunto aí com grande impacto na nossa cidade. 12:01. O Tribunal de Contas começa hoje a fiscalizar 2 obras públicas de Londrina. Os alvos são construções com atrasos e que ficaram bem mais caras. Uma delas ainda sem prazo para terminar. Até janeiro de 2021, uma rotatória organizava o tráfego num dos cruzamentos mais movimentados de Londrina. Filas se formavam em alguns períodos do dia. O projeto da trincheira, com a leste-oeste passando por baixo da Rio Branco, prometia reduzir os transtornos. Mas o que se viu foram novos problemas para a população e para as contas públicas. A conclusão deveria ter ocorrido em janeiro de 2023. O prazo foi adiado para julho, mas não será cumprido.
O custo total já subiu 20%, passando dos 25 milhões iniciais para quase 35 milhões de reais. As diferenças de valores e os prazos descumpridos resultaram na abertura de investigações da Promotoria do Patrimônio Público, que pediu também uma vistoria do Tribunal de Contas. 2 engenheiros e o coordenador de obras públicas foram mandados para Londrina para verificar as razões de tantos problemas. Primeiro que o prazo definido lá no processo de disputa, na licitação, ele é a regra do jogo, né? Ele deveria, a rigor, ser cumprido por todas as empresas. Então, a sua dilação, ela só é aceitável se houver motivo justificado. E outra, se esse aditivo for causado por conta da própria empresa, ela não tem direito necessariamente às revisões, né? Tem que avaliar quem deu causa a celebração desses aditivos, se foram de fato contingências externas, se foi a administração por conta de algum atraso de pagamento ou se foi uma questão da empresa. Nesta quarta-feira, a equipe vai se reunir com representantes da Prefeitura. Amanhã está prevista uma visita presencial nas obras. Há situações que são justificáveis, em que há necessidade de fato da celebração de aditivo ou de valor por conta de adequações necessárias de projeto. Por outro lado, há também irregularidades que podem ser constatadas, extensões excessivas de prazo que não são devidamente justificadas, que não são fundamentadas em parecer técnico e jurídico, ou que esses pareceres não sejam razoáveis, aí sim são alvo da atuação do tribunal por se tratarem de irregularidades. Além da trincheira, a nova sede do SAMU, perto da rodoviária, também será fiscalizada. O prédio foi inaugurado e começou a funcionar em março deste ano, mas deveria ter ficado pronto em julho de 2021. Segundo o Tribunal de Contas, a obra ficou 16% mais cara que o previsto, totalizando R$ 5.400.000. A conclusão das fiscalizações pode levar de 3 a 6 meses. Serão confrontadas diversas informações. Se forem identificadas irregularidades, um procedimento específico pode ser aberto para apurar as responsabilidades. Se nós observarmos, por exemplo, que foram celebrados aditivos sem a devida fundamentação ou que essa fundamentação não é razoável, não está albergada nos dispositivos da lei, aí sim teríamos que iniciar um processo de auditoria formal, solicitando a documentação, dando a opção do gestor se manifestar ao longo do processo para, no final, culminar aí num relatório de auditoria que poderia se tornar uma tomada de contas caso sejam identificadas irregularidades relevantes. Essa entrevista aí foi feita pela Cristiane Oia, nossa produtora aqui do Meio Dia Paraná. Nós fomos atrás da Prefeitura para saber qual o posicionamento do município de Londrina em relação a essa investigação. Por meio de nota, a Prefeitura de Londrina disse estar colaborando com o Tribunal de Contas do Estado em relação às fiscalizações que estão sendo realizadas hoje e que encaminhou todos os documentos relativos às licitações e gestão desse contrato, da construção do SAMU e da trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste. A nota diz também que os fiscais e gestores contratuais estão acompanhando as visitas para atender a todas as dúvidas do Tribunal de Contas. Sobre a trincheira, o secretário de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, disse ainda que o município já abriu um processo de penalidade para apurar a eventual responsabilidade da empresa contratada pelo atraso na obra e que, se ficar constatada a culpa da empresa, ela será multada, sem alterar as obrigações quanto à perfeita conclusão dessa obra. Tá, então, o posicionamento da Prefeitura de Londrina. E começou a mudança na sinalização para reduzir de 60 para 50 km por hora a velocidade máxima em algumas importantes avenidas de Londrina. Esse projeto vinha sendo discutido há bastante tempo pela CMTU. O Meio Dia Paraná trouxe o início da discussão lá no ano passado e agora, nessa semana, finalmente, a medida começa a ser colocada em prática. Mônica Dal, onde já temos alterações e como ficarão as regras nesse período de transição, até porque lá tem placas de 50, de 60 km por hora, enfim, mais confunde do que esclarece.
É isso, Alberto. Por enquanto, né, como nós também falamos aqui no Meio Dia Paraná, a Companhia Municipal de Trânsito vai colocar equipes nesses locais para conscientizar os motoristas. Então, aqueles que estão acostumados a atingir esse limite de velocidade anterior de 60 quilômetros, eles não serão multados ou notificados. Agora, nesse primeiro momento, no mês de maio, depois que esse período de adaptação passar, aí sim haverão as multas, as notificações para esses motoristas. Para a gente relembrar o que falamos no Meio Dia Paraná ontem, a CMTU aproveitou esse mês, né, o Maio Amarelo, para anunciar essas mudanças em 3 avenidas importantes da nossa cidade, Avenida JK, Avenida Tiradentes e também a Avenida Santos Dumont. Hoje, então, eu e o Alceu Nascimento acompanhamos o trabalho das equipes da CMTU em um ponto da Avenida Santos Dumont, bem perto ali da Central de Flagrantes, também um trecho que leva até a rodoviária de Londrina, um ponto bastante importante onde há bastante fluxo. E esse trabalho, neste primeiro momento, segundo a CMTU, consistiu então no início da troca das placas, né, a mudança no limite de velocidade de 60 para 50 km por hora, essa diminuição, mas nem todas as placas foram alteradas por enquanto. Além disso, segundo a CMTU, a sinalização horizontal também está sendo já mudada por essas equipes. Há previsão de que na Avenida Santos Dumont o trabalho seja concluído na tarde de hoje, mas a CMTU, por meio da assessoria de imprensa, ainda não soube nos confirmar quando que esse trabalho vai começar nas outras 2 avenidas. Então, recado importante, quem passar pela Avenida Santos Dumont ao longo do dia de hoje, ao longo dessa quarta-feira, vai perceber as equipes trabalhando e fazendo a alteração das placas neste primeiro momento e também a sinalização ali, a pintura também já está sendo mudada. Essas equipes tiveram que aparar algumas árvores para que melhorasse também a visibilidade dessas placas. Claro que nós conversamos com as pessoas que mais passam por ali, que moram na região, para eles falarem as suas opiniões a respeito dessas mudanças que foram anunciadas ontem. Vamos acompanhar. Santos Dumont é uma via onde tem muitas escolas, né? E já tivemos acidentes muito graves ali. E, de fato, a diminuição ali, apesar de já ter um radar, a diminuição ali vai conscientizar mais os motoristas e proteger nossas crianças. Por outro lado, eu acredito que a JK é uma via já muito travada, com bastante sinaleiros. Eu acho que não justifica a mudança ali. E a Tiradentes se aplica da mesma forma, ela é uma via muito estreita e por si só o trânsito já é bem travado ali, né? Então eu acho que a Santos Dumont sim vai ser um local que necessita essa mudança. Gostei da ideia, gostei, muito bom, para mais segurança, né? Mais segurança para todo mundo em geral, né? Eu acho que vindo para o aeroporto não tinha necessidade de ser menos de 60. Porque é um lugar que às vezes a pessoa vem atrasada para o aeroporto, tem que andar um pouquinho mais. Outros lugares, tudo bem, mas sair do aeroporto tem que ser diferente, né? Tem que pensar bem nisso. Bom, tá aí as opiniões das pessoas que mais utilizam alguns trechos da Avenida Santos Dumont. A gente relembra também que essa mudança está ocorrendo de acordo com a CMTU, justamente para evitar acidentes e quando acidentes ocorrerem, que eles sejam menos graves nesses trechos que estão recebendo as mudanças. Reforçamos também que, por enquanto, por conta dessa confusão ainda, há um trecho com placa de 50 quilômetros, outro trecho com a placa anterior, a CMTU não vai notificar esses motoristas, somente orientar até o fim do mês de maio. Alberto. E Mônica, perdão, ali no trecho que vocês estiveram pela manhã, com essa alteração toda, você já viu alguma mudança de comportamento do motorista, uma cautela maior? Qual foi a percepção nesse primeiro dia com alterações? Não, Alberto, a gente não viu ainda um comportamento diferente dos motoristas, tanto que conversando com algumas pessoas que estavam fazendo caminhada ali naquela praça bem em frente ao aeroporto, muitos nem sabiam por enquanto que isso estava acontecendo, né? Foram comunicados por nós de que a Avenida Santos Dumont estava recebendo novas placas. Então é realmente um período de adaptação, a gente viu ainda muitas pessoas trafegando naquela velocidade comum, um pouco mais rápido, principalmente um pouco antes ali daquela rotatória que segue para a delegacia, para a central de flagrantes. A gente não viu grande diferença nesse primeiro dia por enquanto e até nesses próximos dias os motoristas devem sentir ainda essas mudanças. Disso, né? De que forma o trânsito vai se comportar, se o tráfego vai fluir melhor com isso, claro,
a busca é por redução no número de acidentes, mas também sentir como o tráfego vai fluir, até porque eram avenidas que tinham esse movimento bem grande, com velocidade um pouco maior, e agora com essa redução, claro, haverá toda uma mudança de comportamento. Vou aproveitar que a Mônica está falando de trânsito para questionar também de um acidente hoje cedo, envolvendo uma viatura, um carro da Polícia Militar, e com feridos, Mônica. É isso, Alberto. O acidente foi na zona norte aqui de Londrina, no Vista Bela, exatamente na rua Gregório de Souza Vacário. Moradores ali daquela região, onde há muitos prédios e também pequenos comércios, se assustaram quando ouviram um barulho muito forte e também a queda de um poste ali de cabos de energia, um poste bastante pesado. A gente está vendo nas imagens aí do Alceu Nascimento que uma viatura do 30º Batalhão da Polícia Militar foi direto para esse poste. Claro que essa movimentação, ela gera curiosidade das pessoas, muitas pessoas se aglomeraram por lá e outras viaturas da PM chegaram para dar apoio. Equipes do SEAT também foram acionadas, porque nesse carro estavam 3 policiais militares que faziam patrulhamento ali na região, quando o motorista perdeu o controle do veículo e seguiu para esse poste. Nós questionamos a Copel porque, claro, muitos fios ficaram espalhados pela rua, a PM também ficou por lá para orientar quem passasse e também para monitorar essa situação, mas há diversos domicílios dali na região do Vista Bela que estão sem energia por conta desse acidente. Como você disse, deixou 3 feridos. Significa então que 3 policiais militares foram para a Santa Casa aqui de Londrina para passar por alguns procedimentos. O motorista teria passado mal, por isso perdeu o controle e seguiu direto para esse poste. Quem estava no banco do carona, um outro policial foi para o hospital porque acabou machucando o joelho e um terceiro policial que estava no banco de trás acabou batendo o rosto no banco, né, desse passageiro. Então e o primeiro que acabou passando mal também foi levado para o hospital para verificar exatamente o que aconteceu com ele. Mais detalhes a gente acompanha agora na entrevista do Major Ricardo Eguedes a respeito dessa situação que movimentou bastante equipes do SEAT e também da Polícia Militar. Em princípio, o motorista da viatura acabou tendo algum problema, a gente não sabe, não se sentiu bem e acabou perdendo o controle da viatura. E o acidente, pelo que a gente vê, por mais que o poste tenha sido quebrado, ele não aconteceu em alta velocidade. Estavam em patrulhamento normal, não existia nenhuma ocorrência registrada para a equipe e eles acabaram se envolvendo nesse acidente. Os 3 policiais que estavam na viatura foram encaminhados, o motorista para avaliação sobre esse quadro de ter perdido a consciência e os outros 2 com ferimentos leves, e até decorrentes desse acidente a baixa velocidade. Nossa torcida aí para que não haja nenhuma gravidade maior. Agora, uma boa notícia para moradores e motoristas que passam pelo Parque Jamaica, na zona oeste de Londrina. Começaram os reparos em um buraco que não parava de crescer. É na rua Benjamin Franklin, próximo à Avenida Arthur Thomas. Há mais de um mês, começou uma deformidade no asfalto que foi cedendo ao redor de uma galeria pluvial. Há cerca de 15 dias foi colocada uma placa de obras no local e os carros tiveram que desviar pela contramão. Uma equipe do Meio Dia Paraná fez imagens e pedimos um posicionamento da Prefeitura. A resposta já veio e com serviços por lá. A Secretaria de Obras mandou uma equipe fazer os reparos. Parte da estrutura danificada foi retirada, mas o tráfego segue bloqueado até o conserto completo. Imagens agora ao vivo da região central de Londrina. Temos aí imagens ali perto do cruzamento da Leste-Oeste com a Guaporé. Centro de Londrina, tráfego bem tranquilo por lá. E também no centro, só que em outro ponto, nós teremos falta de água amanhã, ali na região do Hospital do Câncer, em bairros como Petrópolis e o Lago Parque, que pega também quarteirões perto do Hospital Evangélico. Terá uma nova interrupção no fornecimento de água nessa quinta-feira. A Sanepar fará obras das 8 da manhã às 4 da tarde. E a previsão é que o abastecimento seja normalizado no começo da noite de amanhã. Fica aí o recado para que os moradores, comerciantes daquela região possam se organizar. O prefeito de Londrina decidiu vetar a lei que autorizava a ampliação do horário do comércio em Londrina, que iria autorizar, na verdade. Nos argumentos enviados aos vereadores, Marcelo Bellinati aponta que o momento econômico não é favorável e que haverá mais prejuízos do que vantagens
para o comércio de Londrina com um horário ampliado, diferente do que é praticado atualmente. O projeto começou a ser discutido em 2021, quando a pandemia fez com que diminuísse a circulação de pessoas e impactou no funcionamento do comércio. A proposta pretendia evitar novas restrições. O texto inicial previa liberação total, 24 horas. Lojistas poderiam escolher que horário abrir as lojas, inclusive na madrugada, dependendo do período mais lucrativo. Mas a flexibilização total recebeu questionamentos e a votação foi adiada por várias sessões. Para evitar que o projeto acabasse arquivado, a solução foi uma flexibilização parcial. Das 7 da manhã às 10 horas da noite, cada lojista tem autonomia para decidir em qual horário abrir e fechar as lojas. Funcionamento das 10 da noite às 7 da manhã, dependendo de acordo entre patrões e empregados. Com esta emenda, a proposta foi aprovada há um mês, com votos favoráveis de 14 dos 19 vereadores. Para virar lei, o próximo passo era a assinatura do prefeito, que já tinha questionado o projeto em entrevistas. Como é que não vai discutir? Por exemplo, uma mãe. Como é que ela vai trabalhar à noite? Onde ela vai deixar o filho dela? Tem creche que funciona à noite? Não tem. O transporte, a segurança, a iluminação, as questões trabalhistas envolvidas. Então, tudo isso eu quero entender e vamos conversar. Eu sou uma pessoa do diálogo, sempre fui. Vamos conversar com todos os setores envolvidos para tomar o melhor caminho para a cidade de Londrina. Em documento assinado ontem, ao qual o Meio Dia Paraná teve acesso, o prefeito decidiu vetar integralmente o projeto. Disse reconhecer os empresários londrinenses pela vontade de estender o horário de funcionamento, acreditando que o resultado seria bom, mas que vetou o projeto porque o poder de compra do cidadão está baixo, que em outras cidades bem maiores o comércio não funciona 24 horas, que em Londrina, alguns restaurantes e lanchonetes que operavam dia e noite reduziram o funcionamento devido à situação da economia do Brasil, que não é das melhores. Na decisão, o prefeito lembrou que nos anos 70, o prefeito José Richa autorizou o comércio ficar aberto até às 10 da noite, mas não deu certo e foi um fracasso total. Marcelo Bellinati questionou ainda se o londrinense se sentiria seguro para sair de casa 3 horas da madrugada para comprar um sapato ou um par de meias e disse entender que certamente não, que o comércio aberto de madrugada traz grande risco à segurança de clientes, dirigentes e funcionários das lojas. Ele argumentou ainda que pequenos e médios comerciantes poderiam ser prejudicados, porque não teriam como competir com as grandes redes nacionais. Por fim, disse que levou em conta funcionários que estudam à noite, outros que precisam ir para casa para cuidar de pais idosos e dos filhos e têm o direito de conviver com a família ou desfrutar de momentos de lazer. O prefeito pediu que, em respeito a todos os comerciários e comerciárias, os vereadores mantenham o veto com o comércio de Londrina aberto no horário tradicional, como ocorre hoje. Mas isso será analisado pelos vereadores. Eles podem manter a decisão do prefeito ou derrubá-la, colocando a lei em vigor. Já tem participação dos nossos amigos telespectadores avaliando esse posicionamento do prefeito. Algumas dessas mensagens já estão cadastradas. Tem a do Anderson Freitas. O prefeito de Londrina está certo em vetar a flexibilização de horários do comércio. É uma medida que visa apenas diminuir a remuneração dos trabalhadores. Participação também do José Hernandes Silva. Na minha opinião, o prefeito está certo em vetar a flexibilidade do horário do comércio. Agora não é o momento. Daqui a pouco eu trago mais mensagens. Ainda dá tempo de mandar o seu recado, a sua participação, de interagir com o nosso Meio Dia Paraná e ajudar a complementar as informações, deixar ainda mais atraente o nosso jornal. Está aí o nosso aplicativo, é o Você na RPC, cada vez mais gente participando e interagindo. Lembrando que o veto ao projeto era defendido por representantes dos empregados, do Sindicato dos Empregados no Comércio. Já entre donos de lojas, não era um consenso total a flexibilização do horário. Mas, claro, o Sindicato do Comércio Varejista, o Sincoval, defendia o projeto até para dar mais liberdade, para que cada comerciante pudesse escolher o horário que melhor se adequasse à sua clientela. Kathleen Tanan, quais os próximos passos dessa discussão e qual a avaliação do setor patronal?
Olha, Alberto, primeiro de tudo, essa situação ainda precisa passar pela Câmara de Vereadores, né? Agora com o veto, como a gente mostrou na reportagem, os vereadores é que vão analisar se eles vão manter o veto do prefeito Marcelo Bellinati ou se eles vão transformar esse que agora é um projeto em uma lei. A gente vai seguir acompanhando isso, não há um prazo definido para que essa avaliação seja feita pelos vereadores. Já com relação à opinião do sindicato que representa os patrões do comércio varejista aqui em Londrina, eles se dizem até não entendendo muito a posição do prefeito. Segundo eles, houve um combinado de que o prefeito faria justamente uma conversa envolvendo todos os envolvidos, melhor dizendo, né, os impactados por essa decisão. E essa conversa oficial, definitiva, não teria ocorrido. Inclusive, em entrevistas com o prefeito Marcelo Bellinati, o prefeito chegou a citar, sim, que se reuniria com todos os envolvidos nesse projeto para discutir pontos que, para ele, haviam ficado em aberto, como a gente viu na reportagem, segurança, pessoas que estudam à noite, enfim, e outros critérios também. A gente gravou hoje pela manhã entrevista com o Ovanes, ele que representa, então, está à frente do Sindicato dos Patrões do Comércio Varejista, e separamos o trecho de entrevista para vocês acompanharem. Por eles vetarem integralmente esse projeto, nos causa até uma estranheza, porque ficou combinado, pactuado, que tanto o patrão quanto os trabalhadores seriam convocados para uma reunião e uma melhor explanação com o prefeito, a fim de colocarmos os prós e os contras da abertura. É claro, faltava ainda alguns pontos a ser definidos, como segurança e transporte, mas que isso, a parte patronal já estava negociando, já estava dando andamento para tentarmos, de alguma forma, mediar uma nova situação e uma possibilidade de empreendimento. Essa conversa com vocês aconteceu? Não aconteceu. Nenhuma procura. O prefeito não chegou a propor nenhuma reunião com vocês? Não. Só ficou um breve contato. O prefeito, em uma reunião muito rápida, nós tivemos, e que isso seria objeto de uma nova rodada de reunião a fim de nós apresentarmos as propostas e mediarmos esse conflito. O Ovanes também conversou com a gente sobre de que maneira eles pretendiam resolver essas situações em aberto. Por exemplo, as pessoas que estudam em um horário em que o comércio poderia funcionar, durante a noite, por exemplo, fazem faculdade, aquelas pessoas que precisam cuidar de idosos em casa, as mães que têm filhos, que durante o horário comercial deixam os filhos nas creches, nas escolas, como fariam durante a noite? Olha só. Aquela colaboradora que tiver uma segunda jornada, uma extra jornada, ou seja, ter a sua casa, poder lidar com idosos, aqueles estudantes que tenham que fazem alguma faculdade ou algum curso, que eles tenham a possibilidade de trabalhar isso junto com o patrão, a fim de proporcionar, dentro do horário comercial de trabalho, a sua jornada, e aquilo que extrapolar a jornada fosse negociado, sem nenhuma cláusula ou nenhuma imposição do patrão. A própria convenção coletiva, ela já coloca algumas situações hoje, já em validade, para algumas condições. E agora, se esse projeto fosse tornado lei, aí sim nós também iríamos incrementar na nossa convenção coletiva, que tem força de lei em cima de uma lei municipal. E eu conversei agora há pouco por telefone com o Teodoro, ele que representa o Sindecolon, que é o sindicato que está à frente representando os funcionários do comércio varejista. E o Teodoro informou o seguinte, que eles aprovaram, veem com bons olhos essa postura do prefeito de vetar o projeto integralmente e disseram que esperam que os vereadores mantenham esse veto. Para ele, essas negociações entre trabalhadores e empregados até poderiam ocorrer, mas o trabalhador de alguma forma, né, o funcionário, sairia prejudicado. Ele termina dizendo que tem que ser bom para os dois lados um projeto como esse. É importante a gente lembrar que essa decisão, posicionamento do prefeito Marcelo Bellinati levou em conta um parecer da Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Londrina, além de todos os outros pontos que a gente mostrou na reportagem. Então, Alberto, só relembrando, vai passar pela Câmara de Vereadores ainda e são os vereadores quem vão decidir se vão manter esse veto do projeto, ou seja,
não vai valer, não vai se transformar em lei, tudo mantido até às 6 horas da tarde, como já estamos acostumados, ou se eles vão realmente transformar esse que agora é um projeto numa lei, mudando o horário do comércio aqui em Londrina. Claro, a gente vai seguir acompanhando, é um desfecho que você está vendo primeiro aqui no nosso Meio Dia Paraná, assunto que impacta toda a cidade e também consumidores e trabalhadores da região. E tão logo os vereadores passem a analisar esse veto, a gente vai trazer para você aqui esse posicionamento, todo esse passo a passo de agora em diante. Kathleen, você está aí na São Euquinde, comércio bastante forte por aí, cada vez mais lojas, mais consumidores. E está chegando o Dia das Mães. Temos alguma definição, não só para a Zona Norte, claro, mas para toda a cidade, em relação ao horário especial para as vendas do Dia das Mães? Alberto, praticamente definido. Falta aí só a assinatura para bater o martelo, digamos assim. Então, qual é a proposta? A abertura do comércio de rua na sexta-feira, então que antecede o Dia das Mães ali, né, dia 12, das 8 horas da manhã até as 9 horas da noite. Na quinta, a abertura não ocorreria em horário estendido, apenas na sexta-feira. E no sábado do final de semana do Dia das Mães, portanto, dia 13, a abertura aí das 9 da manhã até as 6 horas da tarde. No domingo, não haveria funcionamento do comércio de rua nem das lojas nos shoppings. No domingo, seria liberação apenas para que as lojas, ou para melhor, né, para que as praças de alimentação e de lazer dos shoppings funcionassem. Royal Plaza aí até as 6 horas da tarde, até as 8 horas da noite, melhor dizendo, e os demais até as 10 horas da noite. Os shoppings também na sexta-feira teriam um horário mantido até as 10 horas da noite de suas lojas, não haveria alteração. Alteração apenas sobre aí o comércio de rua, e isso está para ser definido. Agora, a gente perguntou até para o Ovanes, que representa os patrões no comércio varejista, por que deste ano manter apenas um dia, no caso a sexta-feira, com horário estendido até as 9 horas da noite. Nós percebemos que o cenário econômico, político, ele trouxe uma retração de mercado. Então, até mesmo dados da própria FEComércio, que coloca que vai haver uma pequena redução no número de vendas. Então, pelo alto custo de se empreender em 2 dias de trabalho e trazendo os dados que a própria FEComércio Paraná já nos colocou, passamos isso à Assembleia, que a Assembleia entendeu que é pertinente, então, um só dia, até mesmo a fim de nós monitorarmos se vai haver um excedente para um só dia ou se um só dia também contempla a necessidade dos consumidores. Então a proposta aí deve ter um retorno até amanhã, se realmente será isso ou não, mas tem tudo sim para ser aprovado, como a gente mostrou na tela. Só reforçando que eu errei aqui uns horários, do shopping já está definido dia 14, no domingo, Dia das Mães, as lojas não abrem. No Royal, praças de alimentação e lazer das 11 da manhã até as 6 da tarde. Nos demais shoppings, as praças de alimentação e lazer das 11 da manhã até as 10 horas da noite. Os shoppings aí que tem farmácia e supermercado, esses devem abrir das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite no domingo, Dia das Mães. Alberto. Valeu, obrigado, Kathleen. Daqui a pouco todo esse material vai estar ali no Globoplay para você ver, passar adiante, até porque tem muitas orientações, é um assunto que impacta para muita gente. E em relação aos horários do Dia das Mães, tendo definições também, a gente vai trazendo nos próximos dias esse passo a passo, como eu disse, né? Até porque impacta muito no seu dia a dia e é assunto que tem presença sempre garantida aqui no nosso Meio Dia Paraná. Ao vivo, oeste do estado, imagens de Cascavel com 19 graus, uma chuva fina em alguns pontos do oeste do estado nesse comecinho de tarde de quarta-feira. Aqui em Londrina, a temperatura é de 24 graus, o tempo está bem mais firme. No começo da manhã, em parte da cidade, tivemos uma garoa bem fina, bem localizada, mas depois o sol apareceu e o tempo ficou firme novamente. Firme até agora, porque ao longo da tarde tem previsão de virada no tempo também aqui no norte do Paraná. Olha só, ontem a previsão indicava que essa virada seria só na sexta-feira, mas a meteorologia acompanhou as mudanças e está atualizando que já na tarde de hoje poderemos ter chuva em vários pontos do norte do Paraná. Esse azul mais escuro, pegando o centro do estado e oeste, com chuva até mais intensa nas próximas horas. Máximas vão ficando ali em torno dos 28 graus
em Congonhas, 29 em Arapongas e Açaí e dos 30 graus em Florestópolis. Aqui em Londrina, a temperatura máxima não deve passar hoje dos 29 graus à tarde, 28 à noite e a chuva, como você acompanha aí, num volume bem pequeno, bem localizado, mas podendo ocorrer a qualquer momento da tarde. À noite, a princípio, não, mas claro, esse cenário aí está bem instável, poderemos ter novas mudanças ao longo das próximas horas. Tem música e muita história hoje e amanhã na Biblioteca Municipal, pertinho da Catedral. É a exposição Memórias de uma Londrina Sertaneja, resgatando parte da trajetória da nossa cidade. Mônica Dal está ao vivo por lá e conta para você o que os visitantes vão encontrar nessa mostra. É isso, Alberto. Vários spoilers que nós vamos trazer aqui no Meio Dia Paraná. Para quem ama sertanejo, eu sei que você gosta também, viu, Alberto? Essa é uma verdadeira viagem no tempo que a gente já vai começar a mostrar aqui na entrada da biblioteca, porque há vários objetos, né, do acervo do Renê, que a gente vai conversar daqui a pouco. O pessoal vai poder conferir os livros que ele foi colecionando ao longo da vida, ouvir com disco ainda cantores, músicos locais, para realmente mergulhar na história dessa Londrina sertaneja. A gente está aqui com o Renê, que é o curador dessa exposição, que é gratuita. A gente vai começar a passear aqui, né, Renê? A gente estava conversando agora há pouco e mostrar todo esse acervo que ele colecionou ao longo dos anos. Vamos seguir aqui, Renê, já para mostrar? Ó, aqui a gente tem vários discos, né, Renê, desse lado, que o senhor vai mostrar para vocês, que ele foi colecionando. Renê, por que houve essa decisão tua de guardar todos esses discos, esses objetos aqui, que tem relação com o nosso estado, com a Londrina? Na realidade, avivar a história, as memórias caipira, a música sertaneja, sempre teve isso desde minha infância, né? Então, como eu venho meio do mundo meio rural, então aí surgiu a oportunidade de resgatar, né, e de estar adquirindo vários itens, né, sempre voltado e focado para os meus livros, né, que eu escrevo, e sobre agora a exposição que a gente está abrindo de uma Londrina sertaneja e também a memória cultural brasileira através da música caipira. Renê, quem participar dessa exposição vai encontrar o quê? O senhor está virando aqui para esse lado, que eu tenho certeza que muita gente que vai assistir vai ter uma nostalgia, porque antes da internet, né, Alberto e todos que estão conosco, eram essas revistinhas aqui que o pessoal utilizava para ver as letras de música, para ficar craque também. Sim, perfeito. Antigamente tinha os discos, né, e claro, vinha por trás dos discos as letras das músicas, né, os livros Modinha, Caipira, os primeiros discos da cultura brasileira, da música caipira, como Cornélio Pires, né? Ali tem uma coleção do Tunique Tinoco também, que a gente resgata esse folclore de uma maneira bem intensa, né? Com esses livros e essas modinhas. Renê, a gente te agradece, vou pedir já para você ouvir para esse lado, porque claro que a gente vai acompanhar um pouco de música, porque muita gente vai vir aqui para escutar música, e vocês já estão acompanhando uma parte aí, e eu vou deixar vocês, claro, acompanhar um pouquinho mais. Pega aqui, esse aqui, né? Quem me vê assim sorridente, não sabe o que estou passando. Meu sorriso é mudo, eu devia estar chorando. E olha, vocês estão acompanhando agora o Trio Simonides, eles são músicos aqui da nossa cidade. Eu vou aproveitar, né, Alberto, para fazer o convite. Essa exposição Londrina Sertaneja vai até amanhã aqui na Biblioteca Municipal, até às 6 da tarde. Tem muita música, outros eventos ocorrendo aqui, uma verdadeira viagem no tempo. Eu amei. Alberto, e você, gostou? Deu para lembrar aí muitas coisas de antigamente? Não tenho nem dúvida, Mônica. O pessoal brinca comigo que eu gosto de nostalgia aí, dessas imagens, histórias antigas, e realmente é bem bacana, vale a pena. Eu vou me virar para dar uma passadinha por lá, aproveitar e curtir um pouco dessa história, né, dessa trajetória de Londrina sendo eternizada em mais dessa mostra na nossa biblioteca. Obrigado a Mônica Dal e todo mundo aí atendendo, participando ao vivo aqui do nosso Meio Dia Paraná. Tá feito o convite, então, Biblioteca Municipal de Londrina, ali praticamente em frente à Catedral Metropolitana. Meio-dia e 36, hora de algumas participações que foram chegando ao longo do Meio Dia Paraná, vários assuntos sendo comentados. O Hernandes de Porecatu
dizendo que a trincheira virou uma verdadeira novela. Ainda teremos vários capítulos, obras da trincheira da Rio Branco com a leste-oeste. Fernando, do Limoeiro. E o radar de velocidade instalado na Santos Dumont também foi regularizado de 60 para 50 km por hora. Fernando, haverá um período de tolerância na fiscalização, até porque a CMTU tem que fazer o ajuste no equipamento e depois o IPEM a aferição dessa nova velocidade para só então aplicar multas nessa nova velocidade. Mas é claro, quem passar acima dos 50, dos 60, que é a velocidade homologada até então, nesse caso a multa está sendo aplicada. Acima dos 50, só depois dessa nova vistoria. Participação da Rose Amaral, do Armindo Guazzi. Concordo com o prefeito, não tem que funcionar à noite, há outras prioridades. Ela comentando o veto do prefeito à lei que pretendia ampliar o horário do comércio. Também recado do Silvio. Sou a favor do horário livre para o comércio 24 horas. Com essa justificativa do prefeito, então hoje não posso ir nas farmácias 24 horas se adoecer? Contraponto aí do Silvio, defendendo a flexibilização. E mais uma participação, agora da Maria Odete, do Violim. Acho que o prefeito Marcelo tem razão de vetar a abertura do comércio. Isso é desumano para os funcionários. Participações de vários telespectadores, vários pontos da cidade. É assim que a gente gosta, é assim que o seu Meio Dia Paraná vai ao ar sempre ao vivo aqui na RPC, com as participações, com as interações sempre muito bem-vindas. 12h37 agora, você vai ver depois dos comerciais. Coab suspende teste seletivo que pretende contratar 13 funcionários para a Companhia de Habitação de Londrina. A demissão do motorista que avançou com um ônibus na frente de um trem em Apucarana por poucos segundos. Não teve um grave acidente. Também o balcão de empregos com mais de 300 vagas nesta quarta-feira no Sesc da Zona Norte, na Avenida Sauel Quindi. E os preparativos para a assinatura da concessão das rodovias do Paraná para o governo federal. É um novo passo para os futuros contratos de pedágio. Imagens aí ao vivo da BR-376 em Apucarana, que também vai integrar os futuros contratos de pedágio. Agora, imagens da rua Acilino Augusto do Nascimento, que fica no Portal de Versalhes. É paralela à Avenida Castelo Branco, pertinho da UEL. Essa rua fica às margens de um fundo de vale e por muito tempo foi um depósito de entulhos. Agora, o asfaltamento está sendo concluído, como mostram as imagens do repórter cinematográfico Rubens de Paula. Falta ainda a sinalização, mas os veículos já estão liberados para circular por lá. As melhorias nesta rua custaram mais de R$ 700 mil. Não saia, já já o seu Meio Dia Paraná está de volta. A Coab Londrina suspendeu o teste seletivo para contratar 13 novos funcionários. A decisão foi tomada após questionamentos da Promotoria do Patrimônio Público aqui de Londrina. Foram mais de 1.500 inscritos que pagaram taxas de inscrição entre R$ 81 a R$ 200 de acordo com o cargo escolhido. Eles disputam 13 vagas para auxiliar administrativo, assistente técnico, engenheiro civil e sociólogo. Os salários variam de R$ 4.097 a pouco mais de R$ 10.000. Somados, os salários custarão para a Coab R$ 1.227.000 por ano. Os contratos são no máximo de 2 anos. Segundo a Coab, a contratação é temporária porque serão serviços pendentes de regularização de imóveis que precisam ser concluídos até 2024, com base num convênio com a Caixa Econômica Federal, que não há mão de obra suficiente na Coab atualmente e que depois desse prazo os trabalhadores não seriam mais necessários. Por isto, não fez concursos para cargos definitivos. A Promotoria do Patrimônio Público discordou, enviou uma recomendação apontando que deve ser feito um concurso público, que é exceção realizar contratações temporárias que não têm estabilidade no cargo, por exemplo. E pediu ainda a suspensão imediata do teste seletivo até que a Coab dê novas explicações, ou mesmo o cancelamento total das contratações temporárias. Na semana passada, a Coab defendeu a manutenção do teste seletivo. Insistiu não haver problemas na contratação de temporários, mas depois mudou de opinião. Um novo documento da companhia determinou a suspensão por prazo indeterminado do teste seletivo.
Manteve todas as etapas realizadas até 25 de abril, mas interrompeu as próximas fases. Informou que, após a situação ser regularizada, irá divulgar um novo cronograma das contratações. A Coab ainda não se manifestou sobre mudanças no formato das contratações de temporários para efetivos e nem como ficarão os valores pagos com taxas de inscrição, que devem ser devolvidos se o teste seletivo vier a ser cancelado definitivamente. Foi demitido o motorista de um ônibus que há 2 semanas quase foi atingido por um trem em Apucarana. O ônibus cruzou à frente do trem a apenas 3 segundos da passagem da locomotiva. A imagem foi registrada por uma câmera de segurança no dia 22 de abril e cedida pela Prefeitura de Apucarana. O vídeo mostra 2 carros atravessando a via enquanto o ônibus vem atrás. Por pouco, não foi atingido pela locomotiva. Havia pelo menos 10 passageiros no ônibus. Naquele mesmo dia, um sábado, a Prefeitura de Apucarana pediu que a Aviação Apucarana tomasse alguma medida e houve a suspensão do motorista de 61 anos. Agora, depois de avaliar o caso e ouvir o motorista, a empresa optou pela demissão dele. Já aqui em Londrina, hoje tem balcão de empregos no Sesc da Zona Norte, parceria do Cine e da RPC junto ao Sesc, com centenas de vagas sendo ofertadas desde o início da manhã. Pelas imagens aí, Kathleen, teve gente que chegou muito cedo e tem mais gente chegando agora? Tem, Alberto. Você pensa assim, horário do almoço, o pessoal vai dar uma acalmada por aqui. Vai nada. Olha só essa fila, todo mundo esperando para entrar, fazer o cadastro em alguma das vagas que estão disponíveis ou mais de uma vaga. São 320, mais de 320 vagas disponíveis hoje. Os funcionários da Agência do Trabalhador, que funciona ali no centro de Londrina, na Rua Pernambuco, parte deles veio hoje atender aqui no Sesc da Zona Norte, na Avenida Saul Wilkind, justamente para mostrar as vagas que estão disponíveis nessa parceria, né? Como você falou, entre Sesc, a Prefeitura de Londrina e também a RPC. E a gente, claro, vai te ajudar aí já adiantando algumas das vagas que estão disponíveis, caso você ainda não estava sabendo, não deu tempo de vir, até 5 horas da tarde dá tempo de você entrar nessa fila. Olha só algumas vagas que estão sendo ofertadas. Açougueiro, a 19 vagas, atendente de lanchonete, 9, balconista, motorista de caminhão, operador de caixa, operador de telemarketing. Olha só, 30 vagas aí para pintor de obras, tem 2 oportunidades para zelador. E claro, são algumas, a lista é bastante grande, a gente destacou algumas das oportunidades. Tem também oportunidade de emprego para as pessoas com deficiência e também em reabilitação. As vagas ofertadas nesses casos são para auxiliar de armazém, chapa, né, que são aqueles que auxiliam no transporte nas cargas dos caminhões, operador de vendas e ainda porteiro. Agora, Alberto, é importante dizer o seguinte, além do pessoal aqui se candidatar às vagas, também é possível participar de cursos profissionalizantes. Há cursos sendo ofertados pelo próprio Cine e há cursos sendo ofertados aqui pelo Sesc. Inclusive, há uma oficina que ocorre agora durante a tarde aqui no Sesc. O valor oscila de R$5 a R$10, que vai ajudar essas pessoas que estão atrás de emprego. Então, a pessoa pode participar dessa oficina, tem duração de mais ou menos 1 hora e depois fazer, então, a sua inscrição em algumas das vagas que estão disponíveis. Além disso, por aqui também eles estão auxiliando para como fazer uma carteira de trabalho, caso alguém não tenha, e também como lidar com o seguro-desemprego, se for o caso de alguém que está aqui na fila, uma vez que muitos que a gente conversou aqui realmente estão sem trabalhar neste momento, tentando ser reinseridos no mercado de trabalho. Por enquanto, Alberto, uma parada para almoço por aqui, mas até às 5 horas da tarde, os funcionários vão estar atendendo, recebendo as pessoas que vêm até a fila aqui no Sesc da Zona Norte. Volto contigo. Valeu, obrigado, Kathleen. Nossa torcida, né, para que efetivamente essas oportunidades aí se convertam em empregos efetivos para tantos trabalhadores, tantas famílias aí precisando desses serviços. Vou trazer mais participações aqui, até porque tem muitas chegando nesse meio-dia Paraná e várias delas tratando da discussão do horário do comércio. O prefeito Marcelo Bellinati vetou a lei que pretendia flexibilizar o horário aqui em Londrina. E os telespectadores estão bem divididos em relação a isso. O Mauro Vida Leal, ele é o Maurinho de Rancho Alegre, acredita que o prefeito está correto, pois a questão da segurança, tanto para os consumidores, funcionários e empresários, pode ser comprometida, nesse caso aí, com as lojas abrindo até mais tarde.
Bárbara Rodrigues Rolim. Os shoppings abrem à noite e funcionam através de turnos e horários. Quem não pode trabalhar à noite, trabalha durante o dia. A decisão do prefeito diminui a competitividade do comércio do centro, está a Bárbara Rolim dando esse contraponto em relação à discussão. Roseli Amaral Vilas Boa. Concordo com o prefeito, tem outras prioridades. E a Rose Pires. Boa tarde a todos vocês. Gostaria de parabenizá-los pelo ótimo jornalismo que vocês fazem para nós londrinenses e toda a região. Vocês são exemplos de competência, profissionalismo e simpatia. Um abraço a toda a equipe. Rose, abraço também a você e aos nossos telespectadores que ajudam a fazer o Meio Dia Paraná, sugerem, criticam e transformam o nosso jornalismo num trabalho, numa programação cada vez melhor. O nosso muito obrigado mesmo. Valeu por tantas participações, tantas interações ao longo dessa edição. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, assina hoje o convênio que vai repassar ao governo federal todas as rodovias estaduais que fazem parte da nova concessão. A cessão das estradas é um passo fundamental para que o edital de licitação seja lançado. Ratinho Júnior confirmou durante a manhã que deve seguir para Brasília hoje à tarde para a assinatura do documento. Inicialmente divulgado para as 3 horas, o compromisso de Ratinho Júnior em Brasília foi remarcado para as 4 da tarde de hoje. A informação foi confirmada pelo governador. Ele disse também que vai estar na capital federal para assinar o convênio de delegação de mais de 1.000 quilômetros de rodovias estaduais que farão parte da nova concessão de estradas do novo Anel de Integração do Paraná. Ratinho Júnior deverá se encontrar com representantes da Presidência da República e do Ministério dos Transportes. A assinatura deste convênio é esperada há meses e ainda não tinha ocorrido porque faltavam ser finalizados os detalhes do novo modelo de pedágio a ser utilizado aqui no Paraná. Com a assinatura do convênio na tarde de hoje, este deverá ser um dos últimos passos antes de que a nova concessão das rodovias do estado comece a entrar em prática e as estradas passem a ser concedidas. Em um evento sobre a produção de energias renováveis na capital nesta manhã, Ratinho Júnior comentou a expectativa de que os 2 primeiros de um total de 6 lotes de rodovias que serão pedagiadas na nova concessão de pedágios do Paraná sejam leiloados no começo do próximo semestre. E a gente espera consolidar esse projeto de mais de 3 anos de estudos entre os técnicos do Ministério da Infraestrutura e os técnicos da Secretaria de Infraestrutura aqui do Estado, e feliz de ver avançando um modelo de concessão que hoje passou a ser referência para o Brasil. Hoje de manhã, o governador Ratinho Júnior também falou sobre o projeto de construção da ponte sobre a Baía de Guaratuba, no litoral paranaense. O governador afirmou que o projeto executivo começou a entrar em prática e uma embarcação está na Baía de Guaratuba para os primeiros trabalhos. Inclusive ontem chegou já o navio, o barco que vai fazer toda a batimetria, que já é um segundo passo para o início das obras nos próximos meses. Por mais um intervalo, na sequência você vai ver que novos policiais militares passaram a trabalhar nesta quarta-feira no centro de Londrina. Tem reforço no patrulhamento por lá. Vamos falar também do balcão de empregos na Zona Norte. Ainda dá tempo de participar, tem vagas disponíveis ao longo da tarde. Daqui a pouquinho eu trago mais orientações. E será divulgado amanhã, ao meio-dia, o resultado do vestibular da UEL. Tem muita gente na expectativa aí para saber se está na lista de aprovados. Agora, meio-dia e 52. Faltando agora 5 minutos para 1 da tarde, de volta com o Meio-Dia Paraná e com informação de momento no centro de Londrina. Tem reforço no patrulhamento da nossa cidade a partir dessa quarta-feira. Mônica Dal, que reforço é esse? Quem são esses novos policiais? É isso, Alberto. São os novos soldados da Polícia Militar aqui no Meio-Dia Paraná. A gente acompanhou toda a preparação deles, que aconteceu ainda no ano passado. Agora, quase um ano depois, eles estão efetivamente atuando nas ruas. Olha, o senhor está mostrando ao vivo para vocês. Estamos aqui em um trecho do calçadão de Londrina. Vocês estão vendo vários policiais ali, um alto número mesmo de policiais militares atuando aqui no centro. Quais as informações que nós colhemos aqui no local? Hoje, efetivamente, é o primeiro dia
dia desses novos soldados nas ruas. E eles já estão começando as abordagens aqui no centro da cidade, por ser uma área de grande movimentação e também uma área que pode haver um alto número de crimes normalmente, porque é uma área cheia de comércios e também de pessoas. A gente acompanhou agora há pouco o início das abordagens, eles acabaram de abordar 2 jovens aqui, procuraram itens nas mochilas, enfim, aquela abordagem de rotina acabou de acontecer por aqui e, de acordo com o soldado responsável por esse treinamento, por esse primeiro dia desses novos soldados, eles vão ficar ao longo do dia aqui no centro já trabalhando efetivamente e logo depois vão se espalhar pela cidade para ajudar efetivamente no patrulhamento. A gente lembra que no fim do ano passado, alguns desses novos soldados, Alberto, já atuaram naquele reforço de segurança para as festas de fim de ano. Agora vocês estão vendo ao vivo aqui no Meio-Dia Paraná que muitos deles estão juntos nesse local para depois saírem efetivamente trabalhando no patrulhamento aqui da nossa cidade. É um reforço no patrulhamento e também uma nova etapa do treinamento desses novos soldados, que ainda terão muitas aulas teóricas, muitas atividades para só depois irem de vez para a rua, para as viaturas aí, para integrarem o patrulhamento de rotina da nossa cidade. E Mônica, também aí no centro teremos uma reunião daqui a pouco, no fim da tarde, na verdade, na Associação Comercial, para discutir o plano diretor, o futuro da nossa cidade. O que está em debate, o que mais preocupa aí as lideranças da nossa cidade. É isso, Alberto, um planejamento que pode alterar aí a nossa cidade de diversas maneiras. Como você disse, há uma reunião hoje marcada para as 5h30 da tarde e essas lideranças querem que o plano diretor ajude efetivamente no desenvolvimento da cidade e que não traga regras que possam comprometer ainda mais os novos empreendimentos, como, por exemplo, nas últimas semanas mostramos a preocupação de donos de bares com eventuais restrições em horários de funcionamento. A gente lembra que o plano diretor é um conjunto de projetos que trata do meio ambiente, cultura, trânsito, obras e também funcionamento dos serviços aqui da nossa cidade. Agora, em maio, teremos várias audiências públicas na Câmara de Vereadores para que a população possa participar e trazer as suas sugestões. Hoje, então, 5h30 da tarde, representantes do setor comercial, industrial, bares, contabilistas e também representantes da construção civil vão se reunir na ACIL para analisar as propostas e identificar pontos que possam comprometer o desenvolvimento da nossa cidade. Uma das preocupações trata da restrição de abertura de estabelecimentos de entretenimento nas zonas residenciais, que nós também já falamos aqui no Meio-Dia Paraná. Então, o convite já está estendido a todos. Alberto. Valeu, obrigado, Mônica. Reunião hoje com essas lideranças aí de vários setores empresariais. E nas próximas semanas teremos as audiências públicas na Câmara de Vereadores. E aí é importante que toda a população participe, sugira, para depois não reclamar de eventuais mudanças aí que acabem desagradando. Valeu, Mônica. Obrigado mais uma vez. Mônica está no centro de Londrina, o tempo está firme por lá, mas já comentamos há pouco que tem previsão de mudanças ao longo das próximas horas. Pode chover fraco em Londrina e na região. Isso na tarde de quarta-feira, porque na quinta, segundo a meteorologia, o tempo volta a ficar firme com o sol predominando em meio a algumas nuvens, mas a princípio sem chuva amanhã. Quinta e sexta com o tempo mais firme, mas no sábado, segundo a previsão, áreas de instabilidade retornam aqui para a nossa região e podem trazer chuva fraca no começo desse primeiro fim de semana do mês de maio, tá? Então, o retrato do tempo para os próximos dias. Vou fazer agora mais um contato com a Kathleen Tanan, que nessa quarta-feira está no centro de Londrina, acompanhando um balcão de empregos do Sesc, Cine e da RPC, na zona norte de Londrina, na Sayuquinde, acompanhando esse balcão de empregos. Tem mais gente chegando por lá e ainda dá tempo de ir até aí, Kathleen Tanan, no Sesc da Zona Norte. Dá sim, Alberto, até às 5 horas da tarde, o pessoal lá dentro fez uma recontagem das fichas, a gente já está chegando aí a 500 fichas preenchidas desde as 8 horas da manhã. Vamos tentar falar com alguém que está aqui na fila, o pessoal às vezes se esconde, mas vamos tentar conversar aqui, ó. Olá, bom dia, boa tarde, melhor dizendo, né? Como você chama? Maria. Maria, tá aproveitando a sombrinha para esperar para se candidatar a uma vaga de emprego? Exatamente. Tem interesse para alguma área? Olha, eu sou formada em Direito, mas eu não tenho OAB, então eu procuro algo que tenha de... Se tiver alguma coisa de parte administrativa
algo nesse sentido, mas a gente não está muito em condição de escolher não, sabe? A gente chegou em Londrina faz um mês e distribuindo currículo em todos os lugares. Posso fazer propaganda? Meu namorado é tatuador. Olha a propaganda aqui, o pessoal tentando conseguir. Ele se garante como tatuador. Daqui já aproveitando para fazer, porque precisa desse emprego, né? Muito boa sorte para você, que dê muito certo para vocês dois, viu? Essa estadia aqui em Londrina e essa nova fase. Deus abençoe. Tá aqui, tem ela, tem gente de todas as idades, tem ela, o esposo, gente de todas as idades participando aqui dessa seleção até às 5 da tarde. O que tem que trazer? RG, CPF, carteira de trabalho para poder fazer o cadastro na ficha. E como funciona? Até o pessoal, para não ficar na dúvida, daqui a pessoa já é encaminhada para o emprego? Não. A pessoa faz o cadastro, o Cine, por meio da Prefeitura de Londrina, da Agência do Trabalhador, vai enviar uma mensagem para o celular dessa pessoa que se cadastrou, indicando ali se ela pode ir diretamente na empresa para a qual ela se inscreveu na vaga, para a entrevista, ou se ela precisa fazer contato com essa empresa para que a empresa faça o agendamento da entrevista. E a partir dali que ela começa essa seleção para ver se encaixa, se consegue se encaixar ou não na vaga que tem interesse. Mas nossa torcida, né, Alberto, como a gente vai falando desde o início do Meio Dia Paraná, no Bom Dia Paraná também, é que todo mundo que passou por aqui consiga uma vaguinha. São mais de 320 vagas. Tomara que a gente tenha boas notícias para contar a partir de amanhã, viu? Até às 5 da tarde dá para vir até o Sesc da Zona Norte, na Saúl Elquinde, 1555. Alberto. Valeu, Kathleen Tanan. Nosso muito boa sorte para esse pessoal aí. Aquilo, né? Se não deu certo hoje, não desistir, insistir nos próximos dias, até porque, Kathleen, não dá para parar, é um mês novo começando, são novas oportunidades pela frente. Exatamente, Alberto. A gente está aí, ó, quase chegando na metade do ano e se a gente pensar, passa tão rápido para se organizar, para conseguir um emprego novo, é pressa mesmo que todo mundo tem, né? Para se organizar financeiramente, poder ter um restante do ano mais tranquilo e, claro, a garantia de que vai ter essa oportunidade de emprego por mais tempo, a carteira assinada, conseguir pagar as suas contas e, claro, ter aquele dinheiro também para descansar, para se divertir. Todo mundo merece, né, Alberto? Trabalhar e ter também aquele dinheiro reservado para um pouco de descanso. É por isso que eles estão aqui na fila tentando essa vaga de emprego com carteira assinada. Valeu, Kathleen. É o bem-estar do próprio trabalhador e, claro, de muitas famílias aí que dependem dessa mão de obra. Hoje, o Boa Noite Paraná começa mais cedo, hein? Às 6h40, Boa Noite Paraná, aqui na tela da RTC. Para rever as reportagens da edição de hoje, é só acessar o Globoplay. E ao longo da tarde e também no G1 tem sempre informações atualizadas. Muitíssimo obrigado pela companhia, pela audiência. Aquele abraço e até amanhã. Dia Paraná. Oferecimento? Viscardi faz muito mais por você. E Unimed Londrina.